Olá, gente. Boa noite. Boa tarde ainda, né? Mas, enfim. Vamos hoje para a aula 15 falar sobre relações de recorrência. Essa aqui é a última aula do curso de conteúdo. É uma aula que o meu intuito é começar e terminar hoje, né? Se não der tempo, na próxima aula eu concluo e também faço os exercícios que eu planejei para fazer na próxima aula. E aí, basicamente, na próxima aula, o objetivo principal é fazer exercício com vocês. Até porque nessa aula ela é bem enxuta, né? Os exemplos, só tem um ou dois, são poucos exemplos. Uma aplicação das técnicas e tal de resolução de relação de recorrência também. Enfim, então na próxima aula a gente vai pegar a lista 9 de novo, igual que a gente já trabalhou com indução e técnicas de demonstração, e a gente vai ver as questões que falam sobre relação de recorrência. Então, até lá, eu recomendo que vocês já vejam como é a solução, tentem fazer, né? Uma vez que vocês já vão ter entendido aqui a sala de hoje. Então, tentem exercitar, pensar, ver se está fazendo sentido aquela solução que é apresentada, se vocês não pensariam de jeito diferente, porque né, nesse assunto aqui, a gente relembra muito o que a gente viu em princípio aditivo e princípio multiplicativo. Vocês vão ver durante a resolução dos exercícios que é uma aplicação muito direta daquilo, tá? Então, falando de análise combinatória, você pode pensar em jeitos diferentes de obter uma solução, né? Será que nesse momento em que você pensa em resolver um problema por meio da sua relação de recorrência, será que às vezes não daria algo diferente do que é apresentado na resolução da questão ou não? Enfim, então eu recomendo que vocês olhem isso, tentem entender o gabarito, tentem fazer antes, né, claro, e depois na próxima aula a gente vai conversar bastante sobre esses exercícios que estão lá. Tanto na próxima aula, terça-feira, quanto depois da próxima aula, que é na próxima quinta-feira, tá? E aí depois a gente vai ter somente a prova de vocês, que é na terça da outra semana, né? Não da semana que vem, mas da outra. Depois da semana que vem. Daqui a 2 semanas. Então, vou tentar corrigir as listas, as aviões, né, até lá. Ainda não consegui começar a corrigir. Hoje eu vou passar um avião, não, hoje não, amanhã. Hoje eu não vou conseguir passar. Amanhã eu vou passar um avião, tá? Que é a última avião do curso. E aí, basicamente é isso de burocracias que eu tinha para falar. Então, indo direto aqui ao assunto, né? Antes de eu falar do que é uma relação de recorrência, apesar de eu já ter dito isso na aula passada, né? Antes de eu apresentar nessa aula de hoje, vamos falar um pouquinho da sua aplicação, né? Onde a gente usa essa relação, esse tipo de solução, tá? Então, a gente usa muito quando pensa em resolver algoritmos. Para vários algoritmos que você pensa elaborar, você pode abordar uma técnica para conseguir desenvolver aquilo, tá? Então, a gente consegue resolver problemas com algoritmos aplicando técnicas. Então, existe a técnica gulosa, não sei se vocês conhecem, provavelmente vocês vão conhecer se vocês não conhecem. Existe a técnica de programação dinâmica. Existe a técnica de dividir para conquistar, que é essa daqui. Existem outras técnicas também, esses paradigmas de elaboração de algoritmo. Isso vocês vão aprender ao longo do curso de vocês, tá? Existe até matéria que fala mais especificamente sobre isso. Não sei se para o curso de SI tem, mas matérias de análise e desenvolvimento de algoritmos, a gente ensina isso. Então, é onde vocês veem essa primeira parte do curso, técnicas, tá? Assim como a gente viu técnicas para provar propriedades, para fazer demonstrações matemáticas, também existem técnicas para elaborar algoritmos, né? Depois teria uma segunda parte do curso, né? Nesses cursos de análise, sistema de algoritmos, análise de projeto, complexidade de algoritmos, tem vários nomes essa matéria. A segunda parte a gente fala um pouco sobre problemas que, pelo que a gente conhece até hoje, não tem nada eficiente que consiga resolver esse problema, tá? E a gente entra na parte de intratabilidade. Alguns problemas são tratáveis, outros não. E a gente consegue classificar se um problema é tratável ou não é tratável.
acerca de uma certa hipótese que existe aí na literatura, que é da classe dos problemas P, da classe dos problemas NP. Enfim, eu estou aqui falando muito por alto essas coisas, sem nem dar definição precisa delas, mas só para dizer que essa disciplina que vocês estão vendo aqui comigo é uma porta de entrada para um mundo de coisas que vocês podem estudar com algoritmos, desenvolvimento de solução de problemas, né, que é isso que é um algoritmo, né, tentar resolver um problema. E muitas das vezes a gente se depara com problemas que não dá para ser resolvido. Às vezes dá para ser resolvido, mas não dá para ser resolvido rápido, ainda tem isso. Então tem problemas que nem algoritmos existem para que o resolvam. Para vocês estudarem um pouco essa perspectiva de classes de problemas, é um pouco do que a gente vê, na verdade, é um dos objetivos centrais que a gente tem na disciplina de teoria da computação, tá? Então, não é à toa que eu também sou dessa área, também dou aula dessa matéria, né? Em teoria da computação, a gente tenta estudar modelos de máquinas em que, em últimas instâncias, máquinas de Turing têm um poder computacional igual de que esse meu computador aqui tem ou qualquer outro que existe atualmente tem. Né? E você vê, é claro, mesmo poder não significa resolver a mesma coisa no mesmo tempo, mas significa resolver as mesmas coisas. Né? Então, tudo que o computador consegue resolver, a máquina de Turing também consegue. Então, e lá a gente consegue provar que tem problemas que não tem máquina de Turing que o resolva. Então, é baseado nisso que a gente sabe que tem problemas que não tem algoritmo que resolva. Mas ainda assim, mesmo sendo problemas que possuam algoritmos que o resolvam, pode ser que não seja rápido esse jeito de resolver, dado rápido uma boa definição para isso, que no caso é o número de passos que você vai ter para resolver o seu problema. Não é tempo cronológico, não é o número de horas que levou para resolver um problema ou qualquer coisa do tipo. Não. Porque se fosse, você estaria aí com várias variáveis em mão. Porque senão você teria, tá bom, meu computador demorou tantos segundos, o outro demorou menos, mas às vezes é porque o computador ali é melhor do que esse daqui. Isso vai além do que a gente entende como poder do algoritmo, mas aí a gente estaria junto a isso essas capacidades da máquina. E não é isso que a gente trata aqui. A gente quer entender. Boa tarde, Erivelto. A gente quer. Tranquilo, eu estou começando agora, só estou meio que falando de curiosidades um pouquinho para entrar de fato no assunto aqui. Aí, o que a gente quer entender muito é o quão bom é um algoritmo. Para entender isso, é independente do computador que eu estiver trabalhando. Nem preciso ter um computador para saber desenvolver um algoritmo, né? Então, enfim, essas perguntas que eu joguei no ar aqui são temas de estudo não somente de disciplinas que vocês veem, por exemplo, como eu falei antes, análise de sistemas de algoritmos, complexidade de algoritmos, NP-completude, enfim, não somente essas disciplinas, mas também como teoria da computação que eu acabei de falar, que tenta abordar bem a essência que tem o estudo da ciência da computação. E a matemática, né? Porque a computação ela é uma matemática aplicada aí, né, no caso. Mas enfim, ainda dentro desse mundo, fala, Erivelto. Não, é uma dúvida minha, mas se quiser pode continuar. Mas é mais que eu ainda não entendi, ou pelo menos não vi onde a gente aplica tanto essas últimas matérias na programação. As Tá. primeiras fazia bastante sentido. Aqui é esse o momento que eu comecei, a pessoa chegou um pouquinho atrasado. Mas esse assunto aqui agora é que justamente para poder motivar esse assunto, eu estou tentando falar um pouquinho do para que ele serve. E o para que ele serve é justamente nessa elaboração de algoritmos. E aí está a computação. Você falar em relação aos últimos assuntos que a gente viu, abrindo parênteses quanto a isso, né? A gente viu indução, antes de indução a gente viu técnicas de demonstração. Em relação a isso, a desenvolvimento de provas matemáticas, a gente usa muito para conseguir provar que, eventualmente, um algoritmo que você vai desenvolver, ele vai funcionar, ele está correto. Você tem que dar uma prova matemática de que ele funcione. Não tem que fazer isso sempre, mas é para isso que a gente estuda aqui nesse contexto esse entendimento de demonstrações. Você pode aplicar no seu futuro
você quer provar que um algoritmo funcione. Então, você pode pensar numa estratégia por várias dessas técnicas que eu ensinei aí. E também, se você quiser avançar o seu estudo para um tópico mais de teoria da computação, que é um pouco do que eu estava falando também sobre isso, para conseguir provar limitações da computação, limitações em relação ao desenvolvimento de algoritmos ou a abordar uma técnica de algoritmo para resolver algum certo problema e garantir que isso funcione, você pode se aprofundar indo para um mestrado ou doutorado nessa área mais teórica, que é igual que eu fiz, que esse é o intuito e essa é a aplicação mais imediata que você vai ver desses estudos de técnicas que eu acabei de falar nas aulas anteriores. Voltando no assunto um pouquinho anterior a esse, a gente viu análise combinatória. Análise combinatória, essencialmente, é você quer entender quantos elementos estão num conjunto. E que conjunto é esse? É um conjunto que ele é feito por inúmeras restrições. E você tentar associar isso, tá bom, para que serve isso? No meu mundo de computação, você pode também pensar em vários problemas e que você tenha que fazer uma análise de dados em relação a um espaço amostral grande. E você quer saber quantos elementos eu vou ter que percorrer aqui para conseguir resolver esse meu problema? Se você conhece a sua análise combinatória, se você sabe aplicar bem a análise combinatória aí, você vai conseguir responder essa pergunta. Entendeu? Tudo que estou falando aqui tem aplicação não somente intrinsecamente na computação, mas na ciência como um todo, em relação a garantir afirmações que você esteja falando é algo que você está falando correto. A lógica, ela é aplicada em tudo que eu estou falando até aqui, né? Então, a própria justificativa das técnicas de demonstração, da indução, da própria análise combinatória, do psicomultiplicativo, o aditivo, é feito por meio da lógica que a gente vê no início do curso, né? Então, o que eu estou falando aqui é a base de tudo, sim. Então, sim, é uma matéria que se diz ser fundamentos, né? Porque tem essas aplicações gerais aí, entendeu, Erivelto? Posso continuar? Sim, pode sim. A parte de análise combinatória, a anterior, eu acho que dá para ver bastante. Eu digo mais a demonstração e essa próxima. Eu falei isso também nas aulas em si, até mesmo para motivar um pouco o estudo. No início do curso, na aula zero, eu falei sobre isso também. Mas, enfim. Indo aqui, continuando então, sobre paradigmas de algoritmos, de técnicas de resolução de problemas, né? Dividir para conquistar é uma delas. Como eu falei, tem várias. Dividir para conquistar, técnica gulosa, programação dinâmica. Cada um tem a sua essência, tem o seu jeito de tentar resolver o problema. Não quer dizer que qualquer problema você vai conseguir resolver por todas as técnicas. Por uma técnica pode ser que você consiga, mas com uma outra pode ser que não, tá? Então, é você pensar, tentar entender em relação a exemplos anteriores que você já conhece em relação à técnica que você está vendo, tá? Mas, enfim, o que é essa técnica de dividir para conquistar? Porque é nela que aparece muito essa ideia de relação de recorrência, tá? E aí, vamos lá. Ela consiste basicamente de duas etapas, tá? Então, você vai determinar a solução do seu problema buscando a solução através dos problemas menores. Uma vez que você consegue resolver o seu problema para problemas menores, isso é a primeira etapa, depois vai ter a próxima etapa com essas soluções menores, você vai poder juntar de alguma forma para obter a solução de todo o seu problema. Tá? Uma curiosidade, fala, Eric. Nas provas do Dante, tipo, acontece eu faço um subprograma maior que vai conter tudo lá e dentro dele eu faço uns subprogramas menores para uns cálculos menores. Tipo não, não. Isso não é subprogramação. Isso daqui você tem um problema que você vai trabalhar inicialmente com N elementos, que sejam N pessoas, que sejam N números, enfim. Você, para resolver o seu problema para todos esses seus elementos, você pode tentar fazer de algum jeito, que seria percorrer todos de alguma forma e conseguir daí obter sua solução.
E você consegue fazer vários problemas dessa forma. Só que quando você, às vezes, você pode separar. Separa num pedaço de a metade do pessoal para cá, a metade do pessoal para cá. Quando você faz essa separação e resolve exatamente o mesmo problema, mas não agora para essa entrada que tem N elementos, mas você faz 2 vezes para cada metade. Então você faz para essa metade, faz essa para essa metade. Ou seja, é você pensar entre a mesma problemática, você quer resolver a mesma coisa, só que ao invés de você trabalhar com a entrada uma coisa só, com N elementos, você trabalha com 2 metades, por exemplo. Ou com 3/3, ou com 4/4, enfim, com pedaços. Trabalha com pedaços, separadamente. Resolve o seu problema nesse pedaço menor. Resolve o seu problema nesse outro pedaço menor. Quando você conseguiu resolver esse problema nas 2 metades aqui, muitas das vezes, para você saber a solução do global, é uma análise que você vai ter que fazer em relação a essas 2 metades que vai ser rápida. E ser rápido, eu teria que entrar em assuntos de complexidade. Mas muitas das vezes consegue fazer algo muito mais rápido dessa forma. Exemplos que vocês vão ver isso, eu vou falar aqui já já. Tá? Mas, enfim, só uma curiosidade antes de eu aplicar isso no exemplo. Esse é um termo, dividir para conquistar, que ele existe há muitos anos. Na verdade, desde muito antes de ter um computador, esse que a gente conhece, ou o pensamento algoritmo, o nome algoritmo em si. Né? Ele é um termo clássico utilizado em estratégias de guerras. Tá? Então, de que modo? A ideia é, você pensa que talvez você não tenha força para atacar todos os seus inimigos. Você é fraco nesse sentido. Mas, quando você consegue separá-los de alguma forma, você consegue atacar muito melhor. Entendeu? Então, essa é a ideia da técnica. Você gera uma divisão dos seus inimigos e quando eles não estão unidos, é muito mais fácil você conseguir conquistá-los. Isso se aplica a diversos contextos, né? Não somente a computação ou a guerra em si, né? Mas se você se está todo mundo muito unido, é uma turma, está todo mundo muito unido, é muito mais fácil a aprovação ser maior do que quando está cada um por si, ninguém conversa com ninguém, está todo mundo isolado, né? É muito mais fácil a turma perder aí nesse sentido, né? Isso desde Júlio César, antes de Cristo, já se usava essa ideia de atacar, conseguir fazer com que gerasse um conflito interno lá de alguma forma, e aí sim para eles conseguirem atacar tudo. Antes de entrar na computação, exatamente uma problemática que tenha isso, a gente vê isso acontecer até mesmo no cinema, nos filmes. Né? Quem assistiu Guerra Civil, Os Vingadores, Guerra Civil lá, vocês lembram desse filme? Da Marvel? Sim. Lembro mesmo? Vocês lembram o arco central? Era uma rixa entre o Tony Stark e o Capitão América lá, né? Era uma rixa porque os pais do Tony Stark foram mortos pelo melhor amigo do Capitão América lá, o Soldado Invernal, né? E ele estava lá com o Hydra lá na cabeça, não sei o quê, e era um soldado de guerra, matou os pais dele, né? Era uma coisa dessa e gerou um conflito entre eles. Vocês lembram que isso afetou toda a organização dos Vingadores? Porque tinha uma guerra interna ali entre eles. Então eles se separaram, eles se dividiram, foi um pedaço para um lado, um pedaço para o outro lado. Quem saiu o vencedor ali? Na verdade, acabou em guerra, né? E eles acabaram quase que se matando, né? Quase se matando ali. Agora, como começou isso tudo? O que gerou toda essa guerra entre eles? Eu falei da história dos pais. Dividiram. Isso, mas quem que implantou isso aí entre eles para ter essa guerra? Barão essa Zemo? confusão? Oi? Foi o Barão Zemo? Quem é esse cara? Eu não lembro o nome dele. Mas eu sei que foi um cara que ele é um cara comum, né? Ele era um cara comum, uma pessoa como nós, assim, né? Dentro do filme. E ele morava nessa cidade de Sorgokov, não tinha uma cidade assim, um país, sei lá o que era, que no primeiro Vingadores lá,
a cidade veio abaixo, né? Lembra? Ela subiu, veio abaixo, morreu um monte de gente. Sim, A família cara. desse cara Quanto- estava lá. A família desse... Isso, na Guerra de Ultron lá, né? Na luta contra o Ultron, isso. E a família dele estava lá e morreu. E ele ficou bolado com aquilo. É claro, eu estou aqui simplificando a história, né? E aí ele quis acabar com a instituição Os Vingadores, né? Então, ele quis fazer isso, ele quis acabar. Ele ia ter poder para fazer aquilo? De jeito nenhum, ele não tinha nem superpoder nenhum, né? Aí o que ele fez? Conseguiu gerar essa confusão interna lá entre eles. E eles mesmo acabaram se destruindo, né? Então, enfim, é uma aplicação também nesse sentido dessa técnica de dividir para conquistar. Primeiro você divide o que você tem, para depois sim você ter a sua fase de conquista, tá? Bom, e na computação, às vezes conseguimos soluções muito mais eficientes aplicando essa técnica, tá? E como a gente vê isso em computação de um modo mais explícito, né? Vamos aqui entrar num exemplo. Problema de fazer uma busca numa lista que já esteja ordenada, tá? Então, uma lista aqui, uma sequência de elementos em que você tem uma ordem já apresentada na entrada do seu problema, tá? E aí você pergunta, beleza, qual é a posição do 16? O 16 está ali dentro? Essa é a pergunta da busca, né? Quando você pensa num problema algorítmico, um problema computacional, você tem que ter sempre duas coisas. Você sabe quais são essas duas coisas? Não. Não? Entrada do problema e a pergunta do problema. Você tem que ter claro essas duas coisas. Então, a entrada, isso você vai ver, vai aparecer muito quando você estiver pensando em problemas e resolução dele. Você tem que ter claro qual é a entrada, e aqui a entrada é especificamente uma sequência que esteja já com os elementos ordenados, e qual é a pergunta, ou seja, a saída, né? Qual é a saída? É a posição de algum elemento específico, né? Nesse caso aqui, tá? Um possível algoritmo que resolva esse problema. Bom, você pode pensar indo do início e vai andando para frente, e a cada posição que você esteja, compara com o seu elemento que você colocou na sua pergunta. Então, estou querendo ver se o 16 está em algum lugar. Começando do primeiro, eu vou comparando o 2 com o 16, não é igual, então você passa adiante. Não vai terminar, porque tem coisa para ser vista ainda, você não sabe ainda que o 16 está ali. Compara com 5, compara com 6, compara com 8, e assim por diante. Vou até onde? Eu vou com até a posição que eu tiver a certeza que o 16 ou ele vai estar, ou ele não vai estar. Mas como é essa certeza? Olha só, eu preciso ir até o final. Concorda que eu poderia fazer isso? Ó, percorre. Se você não está encontrando, vai para frente, só vai para frente. Se você chegou na última posição, não encontrou o 16, fala que ele não está. É uma possível solução, não é? Concordam com isso? É um possível algoritmo que resolve esse problema? Concordo. Sim. Só que tem um jeito que parece ser mais rápido. Por que você precisa vir até o 25 aqui no caso? Por que você não pode chegar aqui até o 20 e já parar aqui? Ah, como tá em ordem, então se do 15 para o Exatamente, 20 já não está tem. em ordem. Então, o ponto de parada é qual? É quando você encontra o elemento que você quer, e aí você só vai retornar à posição, ou quando você encontra alguém que é maior do que o elemento que você está buscando. Porque se você chegou aqui de 15, beleza, não é igual e é menor, então continua, vai para o 20. 20, opa, é maior do que o 16, então eu tenho certeza que como já está em ordem crescente, o 16 não está aqui na frente. Concorda que foi bom para esse exemplo, mas que não seria nada diferente caso eu colocasse para buscar aqui o 26, né? Porque se eu quisesse buscar o 26 com essa ideia algorítmica aqui, ainda se você ter que ir até o final, até a última posição, né? Então, assim, tem casos que pode ser bom, mas
existe, isso é algo que vocês vão aprender em complexidade de algoritmos, existe um pior caso. O que é pior caso? É uma entrada em que o algoritmo vai precisar fazer o maior número de passos possíveis. E aqui a gente vê que um pior tipo de entrada, um pior caso, seria mais ou menos esse. Em que, mesmo com essa entrada, você quisesse tentar buscar muito diferente. Voltei, caiu, né? Então, o que eu estava falando tá claro em relação ao pior caso? Fala, Eric. Se a lista tivesse fora de ordem, teria que colocar em ordem primeiro e depois fazer isso? Por isso que a gente estuda ordenação de listas. Vocês estudam esse prog, não estudam? Bolha, merge, não sei se merge sorte você chegou a estudar, mas tem merge sorte, que inclusive é uma aplicação no Divide para Conquistar, que eu vou falar já já. Quick sort, selection sort, insertion sort, existem várias técnicas de ordenação. Para quê? Para justamente quando você tem uma lista que ela está desordenada, ordena ela. Por quê? Quando você quiser fazer busca, vai ser muito melhor do que se fosse numa lista não ordenada. Não com esse algoritmo que eu acabei de falar, mas com um algoritmo que vocês vão ver que se chama de busca binária, que eu acho que vocês já viram isso em algum lugar. Em prog se ensina a busca binária. E o que é o algoritmo de busca binária? É um algoritmo que se aplica para saber se algum elemento está na lista para quando você tem uma lista ordenada. Então, você tem que ter a lista ordenada. E aí, o busca binária, ele vai ter essa ideia de dividir para conquistar. E vamos tentar entender a diferença em que aqui não utilizei essa técnica, mas aqui agora eu vou utilizar. Que é a seguinte. Você tem a sua lista. Tem os N elementos lá. Olha quem está no meio. Acessar um elemento numa lista, isso aqui é uma lista sequencial, é constante. Então, o elemento que está no meio aqui é o 10. Você não precisa ter passado pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro, para poder acessar o quarto. O acesso é direto, não gasta nenhum tempo, sabe? É o que a gente chama de tempo constante. É simplesmente acessa e pronto. Não tem que passar pelos elementos anteriores. Aqui no algoritmo anterior, eu precisei passar pelos elementos anteriores para fazer a consulta, porque eu estava querendo comparar o elemento com a minha chave da pergunta. Mas não é o caso aqui agora. Eu quero, inicialmente, acessar o elemento do meio. Estou ali no meio, beleza. O que você faz agora? Compara esse elemento do meio com o elemento que você quer. O elemento que você quer é menor, é maior ou é igual a esse elemento do meio? Bom, veja, são condições que você está impondo na sua construção, no seu algoritmo. Então, se for o elemento que está aqui menor, qual é a certeza que eu tenho? Eu sei que toda uma metade eu posso jogar fora. Toda a metade que está do lado de cá, eu posso jogar fora, né? Concordam com isso? Sim. Sim. Porque eu sei que o 16 está maior do que aquilo. Caso contrário, caso ele seja menor, então toda a segunda metade eu posso descartar. Então veja que em um passo você dividiu na metade e você só vai olhar uma metade. Você nem precisa olhar o que implica da solução da outra metade. Mas você consegue reduzir o seu problema pela metade. O tamanho diminui pela metade. E agora, o que você faz? Continua com essa mesma ideia. Isso é o que a gente chama dessa ideia ser recursiva, porque você vai aplicar a mesma técnica, sendo que agora a sua entrada não é mais a sequência que tem lá 20 elementos, mas a sequência que tem 10 elementos. E depois, olha a próxima, quem é a metade agora? Você tem essa lista aqui. Dessa lista que você tem, qual é a metade que está aqui? É esse camarada aqui. E compara ele com 16. O 16 está menor ou está maior? Nesse caso aqui, está menor. Então, já sei que aqui, ó, toda essa metade eu posso apagar. E eu continuo refazendo essa mesma estratégia
para a sequência que eu tenho ali especificamente naquele momento. Eu vou parar em que momento? Eu vou parar quando o cara do meio, naquele ponto específico, for quem eu quero, ou eu tiver parado numa lista que só tem um único elemento aqui, por exemplo, só tem o 15 que está aparecendo aqui. Eu fui até onde eu podia e, pô, não tem. Não é o 16, então eu sei que o 16 não está ali. O número de passos, o que está escrito aqui é o que eu estava explicando, tá? Eu não vou ficar lendo o que está aqui, é o que eu estava explicando. Veja que aqui, nesse exemplo, eu consegui ter um ganho bom. Porque aqui, ó, eu teria que ter feito 6 passos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 passos seriam 6 comparações. Isso gasta um tempo da comparação com o elemento específico que eu quero. Foi bom? Foi porque foi melhor do que eu ter olhado todo mundo. Mas também não foi porque tem um outro que é melhor. E aí que tá. Essa técnica, apesar de eu estar aplicando num exemplo aqui, muito pequeno e tudo mais, a gente consegue provar matematicamente, e aí sim responde um pouco o que o Erivelton tinha me perguntado, para que serve a demonstração, que a gente consegue provar, utilizando a técnica direta até, de que o número de passos em que esse algoritmo daqui vai executar vai ser da ordem, isso no sentido de ordem. Não vou explicar tanto, porque senão vou perder o tempo da aula para falar de relação de ocorrência em si, mas o número de passos ele é log de n. É esse o número de passos. Aqui eu teria feito n passos, porque no pior caso, você tem que passar por todo mundo. Se você tem uma lista com n elementos, você tem que passar pelos n elementos, porque eu posso ser tendencioso a colocar sempre uma pior entrada, um pior tipo de caso aí. E log de n é muito bom. Log de n tem um crescimento muito lento. Querem ver um exemplo? Pensa que n é igual a 100. Põe log na base 2, porque é o log que a gente trabalha aqui na base 2. Não sei se vocês lembram do que significa log, ou como é o seu gráfico, né? Mas a solução do log é exponencialmente melhor do que é o linear. Então, o seguinte, como é que ele é? Qual é a resposta disso? A resposta disso é algum valor, vou chamar de x. Esse log de n na base 2 é justamente esse x. Mas que x é esse? É aquele valor em que 2 elevado a x, ele é igual a n. Ou seja, pensa que n seja igual a 100. 2 elevado a quanto é igual a 100? Veja, x é muito pequeno. Considerando n igual a 100, qual é o valor de x que dá isso? Hein? 2 elevado a 2, 4. 2 elevado a 3, 8. 2 elevado a 4, 16. 2 elevado a 5, 32. 2 elevado a 6, 64. 2 elevado a 7, 128. Ou seja, x é alguma coisa que está entre 6 e 7. 3 e 7. Então, o número de passos que esse negócio aqui vai fazer é algo que seja entre 6 e 7. Veja como é muito melhor do que você fazer, de fato, os 100 passos. E é claro, isso aqui você pode pensar, pô, 100 é um número pequeno. Tá, é pequeno para o computador fazer uma busca, mas se você for aumentar isso, e você pode aumentar o quanto você quiser esse tamanho, esse número de elementos, você vai enxergar a diferença proporcional muito grande. Muito grande. Tá legal? Então veja como essa técnica foi interessante. Aqui teve a parte de divisão. Não teve muito bem uma parte de conquista, porque eu não precisei juntar metades, pedaços para compor a solução global. Bastou eu ir vindo para um caminho único que eu sabia em que, no final, eu tinha a resposta que eu queria. Tá? Então, vamos fazer um outro problema muito rapidinho agora, porque eu já estou perdendo muito tempo e ainda nem entrei de fato em relação de recorrência. Tá? E nesse outro problema, vocês vão ver tanto a parte da divisão quanto a parte da conquista aparecendo.
que é o problema da ordenação de uma lista. E isso daqui, o porquê existe ordenação, não é só para ter uma lista bonitinha em ordem crescente sempre, mas é para ajudar problemas de estruturas de dados, porque em estruturas de dados o que a gente busca o que a gente quer resolver problemas é de quê? É problema de busca, problema de inserção, problema de remoção. Essas três são as coisas mais básicas que a gente busca fazer em estruturas de dados. É ter o modo de armazenar os dados que você consiga fazer bem essas coisas, busca, inserção e remoção, tá? E aí você vem com o seu problema de ordenação, que serve para quê? Para justamente quando você tem uma entrada que está numa sequência que não é ordenada, você não pode aplicar o algoritmo de busca binária, porque não está ordenada. Então, uma coisa que a gente faz é ordena essa lista. Depois dela estar ordenada, se você só vai ordenar ela uma vez, você aplica os algoritmos de busca que você quer utilizando busca binária tranquilamente, rapidamente. E aí, o problema então agora é, como eu ordeno uma lista? Existem vários algoritmos que fazem isso. Vários. Por comparação, que não seja por comparação. E por que existem vários? Porque cada um possui a sua nuance, cada um possui a sua ordem de complexidade. E tem um que é muito bom, que por comparação a gente trata, e é o melhor que tem. Não é tão bom em questão de armazenamento, mas é bom sim em questão de processamento, tá? Que é o algoritmo que a gente conhece como merge sort, tá? Então, o problema é o seguinte, você tem uma lista que não está ordenada, você quer transformar numa lista que esteja ordenada. Vocês aprendem no curso Bubble Sort, Insertion Sort e vários outros. Bubble Sort ele é muito lento, ele demora n ao quadrado o número de passos, onde n é o número de elementos que você tem naquela entrada. N ao quadrado porque você vai ter que percorrer todos os pares possíveis de elementos. E você sabe que tem combinação de n 2 a 2 elementos. Então, você vê que vai ter aquela ordem n ao quadrado, porque combinação de n 2 a 2 é n que multiplica n menos 1 sobre 2. Isso é n ao quadrado menos n sobre 2. Veja como o n ao quadrado é o que mais importa aqui. Isso aqui a gente consegue até eliminar. Quando a gente pensa em ordem de grandeza de um algoritmo, a gente está interessado na ordem assintótica. E o que quer dizer isso? Quer dizer que pode ser que não seja exatamente n ao quadrado, até porque você está diminuindo o n dessa quantidade e ainda está dividindo por 2. Mas ainda assim são coisas pequenas, porque quando você cresce muito o n, você pode ter um n tão grande quanto você queira, você pode ter um tamanho de entrada tão grande quanto você queira, isso que você está dividindo por 2 está reduzindo muito pouco. Porque o n ao quadrado, n é muito grande. Então, o n ao quadrado é muito, muito grande. Então, você consegue ter essas eliminações, o que mais importa é o n ao quadrado aqui. Isso é o bubble sort. E por que a gente sabe que é a combinação de n 2 a 2? É porque a gente estaria aqui, eu não estou falando o que é o bubble sort, eu espero que vocês já saibam, mas é exatamente utilizando técnicas de algoritmo e é utilizando exatamente princípio multiplicativo, é utilizando análise combinatória. Veja como a gente aplica isso no dia a dia em computação. Você nunca ouviu falar em bubble sort, Eric? Vocês não tiveram aula em prog de algoritmos de ordenação? Não. Não tenho ideia de que seja bubble sort, professor. A gente não teve não, mas lá no coisa dele tem. Acho que ele me ensinou exatamente por causa disso. Por causa disso que? Ele ensina de outras formas, de ocupar muito espaço, etc., de precisar muito tempo. Não. Mas vocês aprenderam algum algoritmo de ordenação? Só. Oi? Em prog, eu sorted Eu nem- e eu acho que só. Tem Nenhum algoritmo de uma ordenação aula vocês viram, então? assíncrona, mas ele nunca passou um exercício que cobrasse especificamente uma delas, então acho que a gente acabou nunca... Vocês saberem E a aula 7 ordenar também uma é... lista é super importante, até mesmo se vocês quiserem trabalhar no mercado, ir para o mercado. Porque vocês têm que... Geralmente se passam problemas, né, quando você vai fazer seleção, que são problemas clássicos que você tem que resolver lá. Então, enfim, infelizmente, eu tenho que ir para
para a aula em si aqui, senão eu falaria sobre esse algoritmo tranquilamente. Eu posso falar muito rapidamente, assim como eu vou fazer do Merge Sort aqui. Mas, Beleza. o que é o Bubble Sort? É o algoritmo Bubble, bolha. Bubble é bolha em inglês. O princípio dele é você pensar na bolha que você tem numa caixa d'água e você joga detergente, né? Aí você vai fazendo bolhas de sabão que vão subindo muito aos poucos. É essa meio que a dinâmica do método da bolha. E como é que ela funciona na prática? Você tem vários jeitos de tentar fazê-la, tá? Eu vou tentar fazer de um jeito aqui que seja mais imediato vocês enxergarem isso. Começa do final. Pega esse último elemento, compara com esse que está aqui, tá? E aí, quando você compara com ele, quem é o menor do que quem? É o 8 ou é o 15? É o 8. Então você mantém. Não mexe nele por enquanto, tá? Aí você vem para o 8. Aí você vem para o 8 e você compara com quem está à sua esquerda. Quem é que está menor? É o 8 ou é o 20? É o 8. Então você troca o 20 com o 8. Então agora o 8 está aqui e o 20 está aqui. Aí você compara o 8 com 2. Quem está menor? É o 2. Então para do jeito que está. Tá legal? Eu não tinha acabado de falar do 15. Então você está com 15, 20 e 8. Agora você volta e olha para o 20. E você compara de novo ele com 15. Você compara o 20 com 15. Na verdade, um jeito mais simples de pensar nele é até da esquerda para a direita. E a ideia é você tentar subindo, sabe? Então você vai comparando o elemento com o seu seguinte. Troca os dois. Trocou. Aí você tem o 25 e o 10. Compara. Troca os dois, caso seja possível. Você vai conseguir subir até um ponto. Pode ser que tenham elementos menores do que ele que estão mais para frente, mas você vai conseguir de alguma forma conseguir chegar até ele. Eu recomendo que vocês assistam essas aulas, ponham no YouTube esse método, ele é simples, vocês conseguem implementar com 5 linhas de código, tá? Fala, Eric. Na última prova do Dante, ele fez um negócio, ele pediu para a gente ordenar um mercado, lá os códigos do mercado, aí tinha que ser em ordem alfabética, porque são letras. Aí eu peguei o menor de todos, aí salvei lá. Aí depois eu acabei vendo de novo e comparando o segundo menor, que tipo, eu salvei o menor de todos, quer dizer, o último, eu salvei numa variável, aí tá. Aí esse segundo menor tinha que ser maior do que esse último. Aí eu fui fazendo assim. Tudo bem, também consegue. Também dá n ao quadrado, porque você vai ter que passar por cada elemento n vezes. E você tem n elementos, cada um você vai ter que passar de novo. Então vai dar também essa ordem quadrática. Existem vários métodos. Tem um que é até mais simples de você enxergar, que é o do insertion sort. Que é isso, na verdade, que você fez. Você vai ver quem é o menor elemento e vai colocar lá na frente. Depois você vai ver quem é o segundo menor elemento e vai jogar para frente. E assim por diante. Tá? Bom, eu não quero falar sobre o Bubble, mas eu quero falar, porque o Bubble não tem nada de que a aplicação do Dividir para Conquistar, mas um outro que é mais rápido é o Merge Sort, e nele você utiliza o Dividir para Conquistar. Tá? Então, o Merge Sort ele é o seguinte. Vocês lembram dessa técnica que eu acabei de falar? Que são duas etapas? Dividir, conquistar. O que é a divisão aqui nesse caso? Ó, você divide no meio a sua lista. Tá? Divide a sua lista no meio. Então, você tem agora duas listas. Para cada lista, você ordena utilizando essa mesma técnica separadamente. E o que é essa técnica? É para cada pedaço, divide ao meio. Entendeu? Então, aqui você tem uma lista de tamanho 3. Aqui você tem uma lista de tamanho 4. Então, aqui você vai ter uma lista de tamanho 2 e uma lista de tamanho 1. Dividindo, né? Você tem que ter divisão inteira aí. Então, vai ficar com 2, outro vai ficar com 1.
Para cada pedaço, faz a mesma coisa. Concordam que eu vou ter que parar com elementos sozinhos? A divisão vai me mandar fazendo isso? Você vai ter que, a cada momento, ter que dividir. Ter que dividir. Ter que dividir. Porque isso é a técnica. Essa é a parte da divisão. Tá? Depois vai vir a parte da conquista. A parte da conquista é aquela que você vai olhar os pedaços que você tem, 2 pedaços que você tiver, e você vai comparar um elemento de um pedaço com um elemento do outro pedaço. Quem é o menor dos dois é aquele que vai ser o primeiro elemento em relação às 2 metades. E você vai continuar. Então, tem 2 metades. Tem 2 pedaços aqui, tá? Pensa que eu consegui já ordenar esse pedaço e consegui ordenar esse pedaço. E, inicialmente, depois que você dividiu todo mundo, ficou cada pedaço com um único elemento. Ficou mais ou menos assim. Então, aqui, para você ordenar todo mundo, você vai ter que comparar esse com esse. Quem é o menor dos dois? O menor dos dois é o que vai ser o primeiro. O que vem depois é o outro elemento. Esse com esse. Quem é o menor dos dois? O menor dos dois vai ser o primeiro dessa semilista. O outro é o que vai ser o segundo. Agora, compara essa lista que já tem tamanho 2, ela está ordenada entre si, e essa está ordenada entre si. Então, o que você vai fazer? Dentre os dois, um vai ser o menor. Ou é o primeiro desse, ou é o primeiro desse. O primeiro da solução em relação, quando você juntar esses 2 pedaços, é o primeiro dos dois. Agora você vai comparar o primeiro da outra lista com o segundo da lista que você tomou o primeiro para ser o primeiro para cá. Está entendendo o que eu estou falando? E você vai fazer essa comparação de 2 sequências, elemento a elemento, ver quem é o menor, para compor uma solução que agora tem o dobro do tamanho de cada pedaço, que vai estar as 2 sequências juntas, sendo que já vai estar ordenada bonitinha. E você vai, depois que separar todo mundo, juntar dessa forma, de metade em metade, até ter toda a sequência ordenada. Aqui, por exemplo, pensa que aqui você ordenou de alguma forma esse pedaço, que foi utilizando essa recorrência, e ordenou esse pedaço. Então, aqui você ficou com a lista 5, 10, 25. Enquanto a outra lista ficou 2, 8, 15, 20. Dessas 2 listas que você já ordenou separadamente, você vai ter que juntar. Como é que você vai juntar? Exatamente isso que eu tinha falado aqui em cima, de um jeito mais feio. Quem é o menor dos 2 primeiros? É esse. Então, você vai ter o 2 aqui. Agora, isso aqui já saiu, você vai comparar o 5 com esse 8. Quem é o menor dos 2? É o 5. Então, é o 5 que vai entrar e vai avançar para cá. Quem é o menor dos 2? É o 8. Então, o 8 vai vir para cá e aqui vai sobrar o 15 com o 10, que vai vir um 10, depois disso aqui vai sair, é o 15 com 25, que vai vir um 15, isso aqui vai sair, vai vir um 20 com 25, 20, depois 25, e você vai ter ordenado toda a sua lista. É essa parte que você pensa, bom, separo uma metade, cada metade faço exatamente o mesmo procedimento até chegar na base. Vocês estão enxergando aqui um procedimento indutivo até, de recursivo, inclusive, de você aplicar a mesma coisa que você sabe do seu problema grandão, sendo que agora o seu problema está menor? Aí que entra a recursividade. Aí que entra esse processo de você fazer a mesma coisa que você faria do seu problema grandão no seu problema menor. Vai ter um ponto de parada. Acabou o ponto da divisão. Depois vai ter que conquistar. A conquista, nesse caso, é comparar pedaço com pedaço, juntar, monta uma lista de tamanho maior. Agora, essa lista de tamanho maior, você compara com uma outra lista de tamanho maior também do que era anteriormente. Você vai a cada hora aumentando mais esse tamanho dessas listas. Falando muito grosseiramente, é esse que é o método do merge sort. E o que é legal é que, bom, o bubble sort, não expliquei o bubble sort, falei muito por alto que é comparar elemento a elemento, você vai ter que fazer um bubble sort, assim como alguns outros que existem. Você precisa ter esse número de passos que eu falei anteriormente, combinação de N2A2,
Porque você vai ter que comparar cada par de elementos. E você tem combinação de N 2 a 2 elementos. E esse é o número de passos dele. Enquanto que no merge sort, a gente consegue provar utilizando justamente recursividade e algumas outras técnicas aí de demonstração, que o número de passos dele é N que multiplica log N. É N log N. Isso é muito melhor do que N ao quadrado, porque N ao quadrado é N vezes N. Lembram que eu falei aqui, até no problema de busca, né? Que o log é muito melhor do que o N? Log de N é muito mais lento o crescimento dele do que log de N. Perdão. Log de N tem um crescimento muito mais lento do que o crescimento de N. Igual o exemplo que eu falei anteriormente, né? 100 é N, o log de 100 é entre 6 e 7. É alguma coisa que está entre 6 e 7. Então, esse pedaço aqui ser menor, esse log de N ser menor que esse pedaço, então é uma prova de que N log N é muito melhor do que N ao quadrado. Tá? Falando muito por alto, isso é o merge sort. E, Érico, eu vou passar adiante, não vou ler o seu código não, tá? Mas, enfim, vejam isso, até para complementar o estudo de vocês, de prog, que ordenação de listas é um problema clássico. E, de novo, se vocês querem fazer entrevista para emprego, muitos dos problemas que podem aparecer para você implementar na hora, pode ser esse, tá? De ordenar uma lista. E vocês podem utilizar vários métodos. Existem vários. Vejam sobre isso. Bom, vou ter que avançar, já são 7 horas. Nem entrei, de fato, ainda do que é a relação de recorrência. Só tentei justificar um pouco ela. Tá? Então, uma definição que ela é recursiva é basicamente o que eu acabei de falar nos exemplos. É quando você consegue, para resolver o seu problema ele é definido baseado na solução de problemas de tamanho menor. De mesma natureza, tá? Mas é menor. É menor. Tem menos elementos ali, tá? Então, um exemplo clássico de definição que pode ser recursiva e com isso a gente consegue aplicar a relação de recorrência para resolver é esse daqui, que é o cálculo de N fatorial. Então, um cálculo que seja direto, que não é recursivo na sua essência, é esse daqui. A gente sabe que 0 fatorial é igual a 1, e a gente sabe que N fatorial é N que multiplica N menos 1, que multiplica N menos 2, assim por diante até chegar a 1. Enquanto a sua definição recursiva é essa daqui. Essa que está aqui. Veja que isso daqui é uma definição recursiva que, por quê? Bom, 0 fatorial é igual a 1. Pronto. N fatorial é exatamente N que multiplica N menos 1 fatorial. Eu falei quanto que é N menos 1 fatorial? Não falei explicitamente, mas segue essa mesma regra. N menos 1 fatorial, então, é N menos 1 que multiplica N menos 2 fatorial. Então, N fatorial é N que multiplica N menos 1 que multiplica N menos 2 fatorial. Veja que isso você consegue ir expandindo até chegar na base, que é o 1, ou 0 fatorial, que vai dar igual a 1. Então, veja que isso aqui é uma definição recursiva, por quê? Para você obter o valor de uma função específica, é necessário você saber o valor da mesma função, sendo que a variável sendo alguma menor. É a mesma função, fatorial é a função. Então, para você obter o valor dela, é necessário saber de alguma coisa anterior, que vai se envolver ali de alguma forma. Você vai ter que multiplicar por um N, somar alguma coisa, a gente vai ver melhor. Deixa eu falar aqui rapidinho, Eric. Quando eu terminar isso, você fala, tá? Essa mesma versão de definição, a gente consegue aplicar de um jeito algorítmico. Como seria um algoritmo, que resolveria esse problema de N fatorial, então, tendo entrado um N qualquer, a saída que é esperada é o N fatorial, de um jeito que não é recursivo. Esse é o jeito iterativo. Eu espero que vocês saibam disso também. A gente tem algoritmos recursivos e iterativos.
O iterativo é o que você vai usar o for e coisas do tipo, não tem nada recursivo ali dentro, diferentemente do recursivo. Então, o aqui é o seguinte, fatorial é igual a 1. Começa com essa variável já valendo 1. Se n não for igual a 0, então o que você vai fazer? Para i que vai de 1 até n, você vai fazer esse cálculo, né? Do i que multiplica o fatorial. Veja que o fatorial tem um valor. O fatorial aqui inicialmente é igual a 1. Né? Se você quer saber quanto que é 3 fatorial, como é que você faz, então, aqui a execução desse negócio? Inicialmente, fatorial vale 1. Né? Então, você vai estar de 1 até 3. Né? N é igual a 3 que eu estabeleci. Né? Então, o fatorial vai ser quanto no primeiro passo aqui, na primeira entrada? Vai ser 1, que é o valor de fatorial, vezes o i, que é o próprio 1. Então, é 1 vezes 1, 1. Acabou aí? Não, porque ainda estou no i igual a 1. Vou para o i igual a 2. Para o i igual a 2, você vai ter o quê? Fatorial vai ter que valor? Fatorial, que é a variável que já estava armazenado lá, o 1 do passo anterior, 1 vezes i, que é 2. 1 vezes 2, 2. Passa adiante. Então, o fatorial agora vale 2. Depois, o i é igual a 3. E aí sim já vai acabar. Que vai ser o fatorial vezes 3. Fatorial era 2. I é igual a 3. 2 vezes 3, 6. Veja como foi algo construtivo, uma variável que ela foi iterando, você foi compondo ali naquelas multiplicações e pronto. O fatorial não é uma função, é uma variável aqui nessa escrita algorítmica. Agora, a escrita recursiva, fatorial não vai ser mais uma variável, mas sim uma função. E aqui você vê isso aparecendo claramente, porque quando você quer obter algo recursivo, essa função vai ter que ser chamada dentro dela de novo, sendo que para uma instância menor. Instância é o tamanho, né? Então, a função é fatorial dessa variável i, né? Então, você tendo, se o i é igual a 0, acabou. Você já sabe que o fatorial de i, porque o i é igual a 0, o fatorial de 0 é igual a 1. Se não for, o que você vai ter que fazer? É aplicar aquela definição recursiva que a gente viu para o fatorial. Então, fatorial é i que multiplica fatorial de i menos 1. Isso daqui é uma nova função, então você vai ter que chamar a função nesta variável i menos 1, que vai ter que entrar aqui de novo, se não chegar até a 0 naquele passo. Então, fatorial de i menos 1 é i menos 1 que multiplica fatorial de i menos 2, porque é justamente essa regra vai se mantendo, né? É o atual, é a variável atual que multiplica a função na variável anterior. Essa chamada recursiva é porque você está usando a própria função dentro da função. Isso é o que é o recursivo. Algoritmos recursivos, de modo geral falando, eles são bem simples de serem escritos. Você consegue escrever muito fácil, muito pequenininho. Mas, geralmente, ele consome muito espaço. Tá? Geralmente, em termos de armazenamento de informação, requer bastante espaço. Tá? Mas isso é papo para outros cursos aí. Veja como o FMC é uma disciplina que ela vai caminhando para justamente dar a base de vocês conseguirem provar coisas baseado nesse todo ensinamento que eu estou dando aqui. Né? Beleza. Vou continuar e vou sim falar sobre fatorial. Ah, de novo, desculpa. Quer falar, Eric? Você levantou a mão antes, né? Agora eu esqueci, mas essa recursividade gasta muito processamento? Sim, gasta muito processamento, porque ainda mais quando você precisa chamar uma função em relação àquela mesma instância mais de uma vez. E a gente vai ver um exemplo, até falei esse exemplo na aula passada, a gente vai ver exatamente aqui agora. Tá? E aí está a sequência de Fibonacci. De novo aparecendo, na aula passada eu falei já sobre essa sequência, né? Justifiquei bastante sobre ela, onde ela se aplica, não sei o que lá. Então, passando sobre isso, vamos olhar aqui um problema que você consegue resolver utilizando a sequência de Fibonacci. Tá? Não sei se vocês já conhecem, ele é bem clássico, né? Mas vamos lá ele. Esse daqui é o problema, você quer saber
qual é o número de pares de coelhos que vão estar numa ilha que você vai pôr lá ao final de 12 meses, mas esse 12 pode virar qualquer mês que você queira. Quero 13, 14, 19, 17 milhões, qualquer valor que você queira, tá? Sendo que o crescimento dos coelhos seguem as seguintes condições. Então, você quer saber quantos pares de coelhos tem num determinado lugar, sabendo que o crescimento deles, a proliferação deles seguem as seguintes regras. Inicialmente, você tem um único casal de coelho, tá? Recém-nascidos. E todo mês, um casal vai gerar um novo casal. Sendo que o período fértil, ou seja, o nascimento, só vai ocorrer após ao segundo mês de sua nascença. Então, essa é a regra. Vamos olhar aqui o que isso quer dizer num diagrama que vai ficar mais claro. E você está assumindo que nenhum coelho vai morrer. Tá? Tá todo mundo vivo lá no final. Então, a ideia é essa aqui. Ó. No primeiro mês, você tem um único casal de coelhos. Beleza? E aí, beleza. No segundo mês, esse casal ainda não está no período fértil. Não está. Então, só vai ter eles. Em compensação, depois, no próximo mês, eles já vão dar o novo casal. O novo casal já vai ter nascido. Eles vão estar lá, ainda estão vivos. Beleza? Veja que no próximo mês, eles vão gerar um novo casal. Depois que o casal atinge o seu segundo mês de vida, todo mês ele gera um novo casal. Tá? Mas é somente após o seu segundo mês. Aqui, por exemplo, nasceu nesse mês, não vai dar vida aqui, mas sim no próximo. E aí a pergunta é, quantos casais existem num mês específico? Por exemplo, aqui nesse mês 5, né? 5 não, perdão. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Isso. Então, aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5 casais, né? Beleza? Então, seria a resposta aqui para esse valor específico. Tá? Aqui você poderia começar, talvez, começando com 0, né? Começou ao 0. Aqui é ao final do primeiro mês, ao final do segundo mês, ao final do terceiro mês, ao final do quarto mês. Tá? Então, seguindo mais ou menos essa ideia. Vamos tentar entender isso aqui melhor, para a gente conseguir daí ter uma expressão que, por acaso, né, vocês até já sabem que eu falei a sequência de Fibonacci, então vai seguir a sequência de Fibonacci e o porquê, de fato, isso vai acontecer. Olha só a próxima tabela. Vamos aqui estabelecer uma regra e essa daqui é a regra que eu deixo como dica de você quer resolver um problema. Você quer saber qual é o número de passos que você vai executar para resolver o seu problema. Você tenta fazer exemplos pequenos. Vai evoluindo esses exemplos, tentando estabelecer uma regra na formação para o elemento atual, para a posição atual, baseado no que você tinha em relação aos anteriores. É com essa ideia, sempre pensando na solução do anterior para obter a solução do atual, que você vai conseguir resolver o seu problema. A gente vai ver muito melhor isso na próxima aula, que eu vou trabalhar com exercícios que vão tratar disso. Mas vamos fazer isso para essa problemática aqui. Você tem mês, quantidade de pares e observação, que aí a gente vai conseguir encontrar essa relação. Início do mês, você só tem um único casal. Não tem nada para fazer. Depois, no segundo mês, você continua só tendo esse único casal, ele não procriou. Beleza? O casal do mês anterior não procriou, só tem eles ali. Agora, no mês seguinte, você vai ter 2 casais. Por que 2 casais? É um casal que você tem em relação ao mês 2
certo? Mais um novo casal para cada casal que você tinha em 2 meses anteriores. Por quê? Perdão, aqui eu botei a setinha errada. Aqui, para cá. E esse daqui associando a esse. Por quê? De novo, esse casal do mês anterior vai se manter. Então, sempre a quantidade que há no mês anterior vai se manter. Mas cada casal que havia há 2 meses anteriores vai ter gerado um novo casal. Então, essa quantidade que há no primeiro mês, ela vai se repetir aqui, porque é justamente dessa quantidade, você sabe que necessariamente a quantidade de casal que está aqui é a quantidade de novos que vão aparecer 2 meses à frente. Continuando. Nesse mês aqui, a gente sabe então que os 2 casais que havia no mês anterior vão continuar tendo lá, porque eles não morreram. E além disso, para cada um que existe 2 meses anteriores, vai aparecer um novo par de coelhos ali. Porque eles vão dar origem a esse novo par. Então veja como deu aqui a soma dos 2 anteriores. De novo, nesse 5º mês, você tem exatamente os 3 do mês anterior, mais um novo coelho que vai nascer, um novo par de coelho que vai nascer para cada par que havia 2 meses anteriores. Entenderam essa ideia? Veja que a gente consegue obter a solução de um problema pensando nisso pequeno, nos exemplos pequenos, e você vai conseguir estabelecer uma regra de que sempre vai acontecer seguindo essa regra. E por isso é que você vai continuar. Então, com isso, vocês estão escrevendo um pouco sobre o valor e tal, é essa a solução. Então, a solução recursiva, a definição recursiva da solução desse problema do crescimento de coelhos é a sequência de Fibonacci. Então, 0 aqui, pensando, é o mês 0, é aquele mês que está começando, depois é o mês 1, é o final, é o início do primeiro mês que você está contando, sabe? Antes era o 0. Enfim, você poderia trocar o 1 e 2 e os seguintes a partir daí, tá? Só estabeleci uma definição aqui de começar com 0, que é o mês 0, é o momento em que você começa a ter a contagem, tá? Mas poderia ser do 1 aqui, 1, 2 e assim por diante, tá legal? E aí, os 2 primeiros são iguais a 1, por definição, porque o problema te diz isso, né? No primeiro mês você só vai ter posto ali, inicialmente, um casal. No final do primeiro mês, você vai continuar tendo somente esse casal. Os outros que você vai ter baseado nessa regra de construção que você encontrou. Então, veja como a sequência de Fibonacci resolve esse problema. E agora, entenderam? Então, indo para o próximo assunto, posso ir? Pode prosseguir, sim. Tá, vou seguindo. Se tiverem perguntas, vocês me perguntem aí, tá? Então, vamos aqui aplicar um pouco do que a gente conhecia até na aula passada. Na aula passada, a gente trabalhou com indução, né? Então, vamos aqui, nesse exemplo, mostrar que a sequência de Fibonacci, um Fn, um elemento na enésima posição qualquer que você tome, natural, ela é sempre menor do que 7/4 elevado a n. Tá? Vou provar isso por indução. Então, veja que a relação de recorrência é muito uma aplicação de indução também. Porque o processo indutivo é um pouco como de baixo para cima, né? A gente quer provar que vale para a base, depois para o seguinte, 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 assim por diante, satisfazendo uma certa regra, uma certa relação bem comum. Enquanto a relação de recorrência, a gente procura fazer de cima para baixo. Se você quiser resolver o seu problema de um f de n para um n grandão, você precisa saber dos anteriores, e dos anteriores, dos anteriores, até chegar à base, né? Vamos ver aqui essa aplicação da indução.
Vocês já saberiam fazer isso daqui com o que a gente viu na aula passada. Então, vou falar rapidamente aqui, tá? Então, a base é provar que o primeiro elemento é falso é verdadeiro. F de 1 você sabe que é igual a 1. Poderia ter posto aqui 0, mas como eu estou estabelecendo aqui os naturais, então começa F1, tá? F1 é igual a 1, e 1 é menor que 7 quartos. 7 quartos é maior do que 1, porque 7 é maior do que 4. Então, é 1, alguma coisa, é isso aí. Então, satisfez. A hipótese de indução, você vai supor que a sua relação ela é verdadeira para qualquer... Aqui é I, né? F de I é menor do que 7 quartos elevado a I para qualquer I que você estabeleça do 1 até uma posição específica I, K qualquer. Agora, o passo, você quer provar que vale para o seguinte, sendo que o que você quer é que F de K mais 1 seja menor do que 7 quartos elevado a K mais 1. Exatamente como a gente viu na aula passada, né? Inicialmente, que você tem, além da hipótese em relação a essa desigualdade, você também tem a sua relação de recorrência. Aplicando a relação de recorrência em F de K mais 1, você sabe que F de K mais F de K menos 1. Tá? Pela hipótese de indução, a relação vale tanto para o K quanto para o K menos 1. E aí você vai aplicar essa desigualdade. Então, F de K mais 1 é menor do que 7 quartos elevado a K mais 7 quartos elevado a K menos 1. Depois, você vai ter que fazer a soma. Na aula passada, eu também falei sobre isso. Eu quero que apareça 7 quartos elevado a K mais 1. Então, já põe em evidência esse termo 7 quartos elevado a K mais 1, mesmo ele não aparecendo especificamente em cada um desses termos. Porém, o que resta num pedaço aqui, num termo, é o K menos 1, porque fica K mais 1, menos 1, K. E o outro fica K menos 1, porque K mais 1, menos 2, K menos 1. Então, a gente quer que isso aqui suma de algum certo sentido, né? Porque a gente quer que F de K mais 1 seja menor do que 7 quartos elevado a K mais 1. Mas veja só, vamos resolver essa conta. Então, você vai ter 7 quartos elevado a K mais 1, que multiplica 4 sobre 7, porque você inverte essa fração, mais 4 ao quadrado sobre 7 ao quadrado, porque inverte isso daqui e eleva ao quadrado cada termo aí. O que dá, então, é essa conta que está aqui, o que você vai ver que vai dar F de K mais 1 menor do que 7 quartos elevado a K mais 1, que multiplica 44 sobre 9. Na aula passada, a gente até aplicou uma coisa assim, né? Eu queria que desse igual a 1 lá na aula passada, né? E lá eu consegui. Aqui eu não consegui, ó, ficou 44 sobre 49. Sendo que a gente sabe que 49 é maior que 44. Então, a gente sabe que o denominador é maior do que o numerador. Então, a gente sabe que essa fração, necessariamente, ela é menor do que 1. Então, você tem que, como 44 sobre 9 é menor do que 1, então você continua tendo desigualdade válida. Então, você tem que F de K mais 1 é menor do que 7 quartos elevado a K mais 1. Beleza? Só uma recordação da indução que a gente viu na aula passada, é uma aplicação em relação a uma relação de recorrência que é conhecida. Beleza? Posso ir para a próxima? O Eric perguntou se o conjunto fosse os inteiros, teria uma base? Então, sempre vai ter uma base quando você tiver um conjunto que seja limitado inferiormente. Isso que é a aplicação do princípio da boa ordenação. É um subconjunto dos inteiros que seja limitado inferiormente. Então, se é o conjunto dos inteiros, você não é limitado inferiormente. Mas se for um subconjunto dos inteiros que seja limitado inferiormente, por exemplo, o conjunto dos naturais tem um menor elemento, então você consegue aplicar a indução. Se fosse qualquer outro, a partir do menos 5, a partir do menos 6, beleza? É limitado inferiormente? É do menos 6 para cima? Menos 5, menos 4, menos 1, 0, assim por diante? Se for nesse conjunto que você está tratando, então beleza, você consegue aplicar a indução e a base, nesse caso, é o menor elemento, no caso, menos 6, que eu acabei de falar. Fala, Erivelto. Pô, professor, eu me perdi um pouco nesse passo aqui, né? Que é a desigualdade aqui. Pode repetir, por favor? Eu quero provar isso. F de K mais 1 é menor do que 7 quartos elevado a K mais 1. Eu consigo, por meio desses argumentos, chegar até este ponto. Entende essa relação que eu coloquei aqui? Sim, sim.
Tá. Aí, O que eu quero é concluir que, então, f de k mais 1 seja menor do que 7/4 elevado a k mais 1. E eu consigo estabelecer essa desigualdade porque 44 sobre 49 é menor do que 1. E aqui o que eu coloquei é 7/4 elevado a k mais 1, que multiplica 1. Você não sempre tem um 1 multiplicando? E eu não sei que 44 sobre 49 é menor do que 1? Então, ó, 44 é menor do que 1. 44 sobre 49 é menor do que 1. Esse pedaço se manteve aqui, não mexi nele. Mas 44 sobre 49 é menor do que 1. E é o que bastava para mim, porque f de k mais 1 é menor do que essa conta estranha. E eu acabei de argumentar que é menor do que isso que está aqui. Entendeu? entendi. Beleza. Vamos para o próximo problema? Já são 7h24. Depois desse problema, eu vou entrar na resolução de obtenção de forma fechada da relação de ocorrência. Tá? Acho que dá tempo, sim. Então, vamos falar rapidamente sobre o problema das torres de Hanoi. Vocês conhecem? Isso não. Tá bom, então vamos a ele. Também é um problema visto em programação, em matéria de programação. Que ele é o seguinte. Ele é um joguinho. Fala, Eric. Eu tinha um laptop da Xuxa de brinquedo que tinha esse negócio aí pra fazer. Sério? Pô, que maneiro. Você conseguia fazer? É, só que era com bolo. Bolo? Entendi. Era um bolo de 3 andares. Ó. 3 andares? Eu não. Ou eram Tinha. três bolos? Agora eu não lembro direito, mas tinha que ir mexendo nos andares do bolo. Entendi. Vamos lá. O que é esse problema? Ai, desculpa. Então, talvez 3 bolos, né? Você tinha 3 bolos aqui assim. Tá. Então, inicialmente você tem 3 pinos, onde um pino é origem, outro pino é trabalho, outro pino é destino. Tá? Vou até usar destino assim. Tá? Então, você tem um pino origem, trabalho e destino. Você tem N discos que estão nesta ordem no pino origem. Tá? Aqui eu coloquei um exemplo pequeno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sei lá quantos eu botei. Mas você tem, de modo geral, N discos que estão nesta ordem. Que ordem é essa? Ou seja, os diâmetros, cada um desses discos tem diâmetros diferentes, então eles têm tamanhos diferentes, não tem nenhum par que seja igual ao outro, tá? E eles já foram colocados assim. Eles estão em ordem decrescente de baixo para cima. Tá? O maior está embaixo, o segundo maior está em cima dele, o terceiro maior em cima dele, assim por diante, até chegar no menor, lá no topo. Isso é o que é dado para você. Qual é o objetivo? Você quer passar todos esses N discos do pino origem para o pino destino, sendo que você tem umas regras. Quais são? Você só pode mover um disco por vez, então você tem que mover um por vez. Você quer ter no final os discos nesta mesma ordem, também nessa mesma ordem assim, igual estava ali no início. Você quer que eles apareçam assim. E um ponto importante, em cada configuração, em cada movimento aí, você nunca pode ter um disco pequeno embaixo de um disco maior. Você nunca pode ter um disco embaixo de um disco maior. Nunca pode ter. Beleza? Entenderam as restrições? Qual é o objetivo? Já falei, passar para cá com o menor número de passos. Cada passo é um movimento de disco que você vai fazer aí. Tá? Esse é o problema. Como é que a gente vai saber esse número de passos? É pensando nessa solução recursiva primeiro. Vamos a ela. Tá? Então, considere Tn esse menor número de jogadas que você vai conseguir
mover esses discos. Beleza? Então, uma coisa aí, Eric, é o seguinte: saber resolver uma coisa. Saber resolver com o menor número de passos é outra coisa, tá? Então, vamos aqui a essa ideia. Como é que a gente vai construir essa solução? Quando você pensar em resolver qualquer coisa recursivamente, você começa, e de novo, igual eu estava falando, pensando em, mesmo que você esteja pensando num caso muito grande, tem muitos elementos. Agora, considera um caso exatamente um menor, ou dois menores, ou três menores. Será que com esse um menor, não de tamanho n, mas tamanho n menos 1, será que, uma vez que eu consiga resolver o problema para essa solução, uma vez que eu consigo estabelecer uma solução neste problema de tamanho n menos 1, será que eu consigo associar o novo elemento que eu não analisei ainda, mas juntando a solução que eu já tenho e resolver todo o meu problema? Entenderam? Isso a gente vai aplicar aqui, mas também a gente vai aplicar em todos os exercícios que a gente estiver vendo na lista. Isso vai se aplicar de modo rotineiro nos problemas que vocês forem tentarem resolver por recursivo, de um jeito recursivo. Você pode pensar assim, igual eu acabei de falar. Um jeito mais fácil, inicialmente, você pode pensar, até para depois você ter essa ideia mais geral, é resolve os casos pequenos. Então, vamos começar com a base. Vamos supor que você tenha somente um disco. Quantos movimentos a gente precisa fazer para mover esse único disco que está ali, da origem para o destino? Um único movimento. Concordam? Está claro para vocês que a solução aqui é 1. T1 é 1, ou seja, o menor número de movimentos é 1. Estou aqui considerando o caso em que você só tenha um único disco. Porque, veja, o problema são dados N discos. Agora, que N são esses? É qualquer valor natural. É de 1 até qualquer outro natural que você tome. Então, o primeiro caso é quando você só tem 1. E essa ideia de você ter uma base é importante para montar a sua recursividade, porque a base não tem nada recursivo. Na base, você não tem que saber a solução dos anteriores, porque a base é o primeiro caso. Então, em toda a recursividade, você tem que apresentar a solução no seu caso básico. Tá? Então, por isso que a gente está fazendo isso aqui também. Agora, vamos olhar a solução para quando você tem 2 discos. Será que você consegue aproveitar a solução que você teve para o caso anterior, neste novo caso aqui, em que você tem 2 discos? Como seria isso de aproveitar a solução? É o seguinte, aqui não aparece tão evidente, mas já dá para explicar um pouco, porque olha só, pensa que aqui você foi apresentado a 2 discos. Pensa que você não tem 2 discos, mas só tem um disco ali de cima. Esquece esse aqui de baixo. Ou seja, quando você esquece que tem esse aqui de baixo, vocês concordam que eu recaí no problema do caso anterior? Quando você esquece que tem 2, mas pensa que só tenha um, só tem um cara ali de cima. Concorda que o mesmo número de passos que você fez do caso anterior, você é capaz de fazer nesse único cara aqui também. Concordam com isso? Sim. Ali você só vai ter um como só tem um. Só que olha o traquejo que a gente faz aqui. Aqui, a gente moveu direto pro pino destino. Mas eu não quero no final ter o maior aqui embaixo, e o maior não é esse o cara mais de cima. Eu não posso esquecer completamente. Né? Eu ainda quero que fique aqui o maior, que não é o menor. É esse que eu apaguei. Então tá. Aproveite, então, o mesmo número de passos que você fez no caso anterior para mover esse disco que está aqui para trabalho. Então, o mesmo número de passos, move ele para trabalho. Foi um passo só, porque só tinha um disco. Beleza. Depois,
faz mais um passo, que aí sim, pega o maior disco e move direto lá para onde você quer. Então, você gastou mais um passo aí. Depois, olha só, você vai fazer o mesmo número de passos que você fez para tirar esse disco mais de cima para trabalho, você vai fazer esse mesmo número de passos para tirar esse disco do trabalho e jogar para destino. Vocês estão entendendo que isso dá uma estratégia que você consegue resolver para qualquer número de discos que estejam aqui? Porque aí vai vir a recursividade. Olha só. Vamos pensar, então aqui fez 3 passos, né? Porque aqui vem para cá um passo, vem para cá 2, vem para cá 3. Vamos pensar no próximo caso, que aí vocês vão conseguir enxergar isso mais claramente. Beleza? Então, olha só. Pense que você tenha 2 discos. Ignora o último disco, tá? O seu objetivo é, claro, no final você quer que todos estejam lá, no final. Mas faz por partes. Uma primeira parte da solução do seu problema é: pensa que você sabe resolver o seu problema para quando você tem N-1 discos, ou seja, 2 discos aqui nesse exemplo. Quando você tem 2 discos, você sabe resolver. Quando você tem N-1 discos, você sabe resolver. Como foi, não é o meu interesse aqui. O meu interesse é no número de passos. Se eu sei resolver no caso anterior, então eu sei o número de passos que foi feito anteriormente. É esse número que você vai gastar para transferir os 2 discos aqui no caso, seria N-1 de modo genérico, de origem para trabalho. E veja que eu fiz 1, 2, 3 passos. Exatamente essa brincadeira que foi feita aqui, ó. Peguei esse daqui, o menor, joguei para trabalho. Depois peguei o maior, joguei para destino. Depois peguei o menor, joguei para trabalho. Aqui depois vai ser invertido. Por quê? O menor que eu joguei para trabalho, aqui eu vou jogar para destino. Depois, o segundo, né? Que no caso é esse daqui, vou jogar para trabalho. Para depois o menor jogar para trabalho. Veja, os movimentos foram diferentes? Sim, porque eu joguei todo mundo para destino aqui, enquanto aqui eu estou jogando para trabalho. Mas concordam que a essência, a regra é a mesma? Só muda os nomes dos pinos? Por que eu estou fazendo isso? Para abrir espaço, e eu sei a quantidade mínima de passos que eu tenho que fazer aqui, porque, recursivamente falando, eu sei resolver o caso anterior. Sabendo resolver o caso anterior, você está feito, porque o caso anterior é exatamente você ter ignorado a existência desse disco maior aqui. Considera somente os N-1, os 2, move os 2 para cá, fazendo T de N-1 passos. Depois, você vai fazer mais um passo, que é para mover o maior disco da origem para o destino, e depois, perdão, aqui, né? Daqui para cá, né? Você vai mover com um passo de origem para destino, e depois você vai ter exatamente o mesmo número de passos que você tinha anteriormente para mover agora os N-1 discos, que no caso aqui são 2, de trabalho para destino. Então, você vai ter gasto mais T de N-1 passos. Então, quantos foram esses movimentos aqui? Foram 7. Por que 7? Porque 3 do caso anterior, mais 1, 4, mais 3, 7. E isso dá a regra genérica também, porque veja a explicação que eu dei foi, olhei aqui o exemplo com 2, com 3 e tal, mas você pode aplicar essa ideia para qualquer tamanho que você queira. E aí, então, a ideia algorítmica é essa. Vocês conseguem implementar isso facilmente aí. Você quer movimentar os N discos de pino A para o pino C, ou seja, origem
para destino. Então, você considera os n-1 discos primeiros, move de A para B, e B é o trabalho, com T de n-1 jogadas. É recursivo, mas você sabe fazer, porque uma hora você vai chegar na base e vai conseguir recompor tudo para obter a solução do seu enésimo elemento. É essa a estratégia recursiva. Depois você vai gastar mais um movimento só para mover o maior disco de origem para destino. Depois você vai gastar mais T de N movimentos para mover os N-1 discos que estão em trabalho para destino. Está aqui a sua recursividade. Então, o menor número de passos que você vai ter feito para resolver o seu problema da torre de Hanoi é, se você só tem um disco, você vai gastar um único movimento. Para qualquer N que você tenha maior ou igual do que 2, você tem 2 vezes Tn-1 mais 1. Você vai fazer 2 Tn-1 movimentos ali para mover os N-1 discos, tanto de origem para trabalho, quanto de trabalho para destino. Essa é a recorrência. Isso resolve o seu problema. Você consegue obter a solução para qualquer N. Se perguntar, pô, quantos são movimentos do problema da torre de Hanoi quando você tem 100 discos? Você consegue. É 2 vezes T de 99 mais 1. Sei que valor exatamente é esse? Pô, não sei, porque eu não sei quanto que é de T de N99. Mas beleza, né? T100. Isso daqui você consegue aplicar a recursividade. Então, é 2. T de 99 é o quê? É 2 T de 98 mais 1. Mais 1, né? Mais 1 aqui e tal. E vai continuar. T de 98 você já sabe? Pô, não sei. Vai ter que reduzir para T de 97. T de 96. T de 95. Até chegar na base. A base tem sempre que ter. Sempre tem que ter o primeiro caso ou os primeiros casos da sua recorrência. Porque senão você nunca vai ter o fim. Você nunca vai chegar no ponto de parada. Você vai sempre estar voltando. Então tem que ter a base, você tem que saber quanto que é a base. Para aí depois, quando você expande essa expressão toda, está tudo com a base aparecendo somente a base, substitui pela base e resolve toda a soma, multiplicação que aparece naquela conta. Veja que isso resolve o seu problema. O ponto é o tempo que isso demanda. É muito demorado. E aí, então, vamos provar uma primeira etapa, que é a seguinte, que é, sabendo qual é a relação de recorrência das torres de Hanoi, mostrar que a sua fórmula fechada é 2 elevado a n menos 1. E aqui, sim, eu começo a falar já sobre fórmula fechada, porque qualquer relação de recorrência que você tenha, você consegue obter uma fórmula fechada. Às vezes mais fáceis, às vezes mais difíceis. Vou explicar já já como se obtém uma fórmula fechada. Mas aqui eu estou indo no passo anterior. Apresentei um problema, resolvi esse problema por meio da sua relação de recorrência, que foi o que eu acabei de fazer. Vou aqui agora provar que uma fórmula que me apresentaram realmente é a fórmula fechada. Suponha que alguém deduziu que tenha sido essa fórmula. O que você tem que fazer agora é só provar que realmente uma coisa bate com a outra. Fizemos isso na aula passada. Vamos refazer aqui para esse exemplo. Tá? Por indução, veja como a indução se aplica de novo aqui. Tá? Então, a base da recorrência é o primeiro elemento do seu conjunto de naturais, inclusive, é o seu T1. O T1 é igual a 1. Substituindo na conta, 2 elevado a 1, 2 menos 1, 1. Então, a base está satisfeita. Suponha que a sua propriedade seja válida. Sempre a fórmula fechada daquela relação de recorrência é igual a 2 elevado a i menos 1 para qualquer i que você tome até k. Queremos provar que para t de k mais 1, a fórmula fechada é 2 elevado a k mais 1 menos 1. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, a gente sabe a recorrência, e é ela que a gente vai aplicar em relação a k mais 1. T de k mais 1 é 2 que multiplica t de k mais 1. T de k entra na hipótese, então você vai aplicar a hipótese aí. Pela hipótese, a gente sabe, então, que t de k é 2 elevado a k menos 1. Fazendo as contas aqui, 2 elevado a 1 mais k, né, k mais 1, menos 2 da distributiva mais 1. Então, o que vai resultar é exatamente o que a gente quer, 2 elevado a k mais 1, menos 1. Essa é a fórmula fechada e ela realmente é muito boa.
O ponto é, eu aqui fui esperto, alguém me falou qual era a fórmula fechada. Mas, e aí, será que eu não sou capaz de obter a fórmula fechada? Porque uma vez que alguém falou a fórmula fechada, é fácil. A indução ajuda muito a provar isso. Beleza? Só que aqui agora a gente vai no próximo ponto da aula, tendo 15 minutos para encerrar a aula, mas vai dar tempo, que é falar sobre como obter uma fórmula fechada. Ou seja, pensa que alguém te deu um problema, você conseguiu obter qual é a relação de recorrência e resolve esse problema. A fórmula fechada é com você. Você que tem que obter, tá? Então, olha só. Consegui provar que a fórmula fechada da sequência da torre de Hanoi é essa daqui, porque alguém me falou que era, tá? Mas dado uma fórmula qualquer, qual é a sua fórmula fechada? Uma fórmula de ocorrência, né? Qual é a sua fórmula fechada? Existem 4 técnicas, tá? Substituições regressivas, dedução e verificação. Dedução e verificação é mais ou menos o que eu acabei de fazer. Você consegue, de alguma forma, claro, não apresentei essa forma de dedução, como eu deduziria que a fórmula fechada é essa daqui? Exigiria um pouco mais de estudo, eu teria que ter pelo menos mais umas 2 ou 3 aulas para falar sobre cada uma dessas técnicas bem faladas, bem explicadas. Mas suponha que você tem como deduzir e alguém falou que é isso. Beleza, só isso não basta, você tem que verificar. A verificação é a aplicação da indução. Raízes características é um método muito bom. Esse método daqui a gente consegue resolver relações de recorrência, obter fórmulas fechadas de relação de recorrência para funções que são mais complicadas até do que essa daqui. Por exemplo, a sequência de Fibonacci, a gente consegue resolver, obter a sua fórmula fechada por essa técnica, mas não consegue por essa primeira técnica aqui de substituições regressivas. Mas aí teria que também ter mais aulas sobre esse assunto, eu não vou ter. Uma outra técnica também é de funções geradoras, que tem muito a ver com coeficientes de polinômios que você consegue associar a uma relação de recorrência. Bom, muito infelizmente o curso já está acabando, mas se eu pudesse, eu teria, na verdade eu até posso, eu vou montar uma disciplina, como optativa que seja somente de combinatória. E aqui a gente vai estudar profundamente esses assuntos aqui. E você consegue provar bem as coisas, sabe? Explicar bem qual é a forma fechada na relação de recorrência. Enfim, mas nesse curso aqui não tem como eu falar dessas coisas. O que eu vou falar para vocês é o método das substituições regressivas. Tá? Esse é o método que eu vou explicar nesse curso, que ele é bom, é simples, mas ele só resolve fórmulas recursivas que são assim. Que sejam como? Primeiro, é recursivo. Então, Tn é em função de Tn menos 1. Porém, somente de Tn menos 1. É um Tn menos 1 multiplicado por alguma constante, somado por alguma função de n. Pode ser um n ao quadrado, um n menos 1, um n sobre 2. Pode até ser uma constante, não tem problema. Tá? Então, sempre que você tiver uma relação recursiva que seja para você obter o valor daquela função no enésimo elemento, precisa ser um fator de multiplicação de um Tn menos 1 mais alguma função de n, e aqui de novo, igual eu falei agora, n ao quadrado, n menos 1, tá? Alguma coisa desse tipo, raiz quadrada de n, enfim, você consegue resolver, mas veja, é uma função de n que não seja recursivo. Não tem nada recursivo aqui, tá? A recursividade só aparece aqui. As torres de Hanoi, a gente consegue, então, aplicar essa técnica porque satisfaz essa expressão, essa sequência, essa regra. A sequência de Fibonacci, não. Porque a sequência de Fibonacci, né, se vocês lembram, vou botar T só porque está T ali. Tn lá é Tn menos 1 mais Tn menos 2. Então, tem 2 termos recursivos aqui, só tem um, então não consigo. Porém, as de raízes características você consegue. Tá? Como que é essa técnica? Bom, de substituições regressivas. É basicamente você aplicar o que eu estou fazendo desde os exemplos da aula passada. Lembra que eu falei o seguinte? Bom,
Não sei quem é T4. Beleza, mas eu sei quem é recursivamente. Então, ele é 2T3 mais 1. Sei quem é T3? Não sei quem é T3. Então, vou lá. É 2, por conta desse 2, que multiplica 2, T2 mais 1. Mais 1. Já sei quem é T2? Não sei quem é T2. Então, ele é 2, que multiplica 2, que multiplica 2, que multiplica T1 mais 1. Isso é o T2 mais 1 mais 1. Sei quem é o T1? Sei, porque é a base. É nessa base que eu substituo aqui. Por acaso aqui é igual a 1. Então, o resultado dessa conta toda vai dar o valor de T4. É assim que a gente resolve recursivamente falando. Abrir aquela expressão até a base. É assim também que é essa técnica. Sendo que o n não é um 4, não é um 5, é um n arbitrário. Então, você tem que estabelecer uma regra na formação da expressão, tá? E com essa abertura da expressão, cada vez abrindo mais a recursividade, você vai conseguir enxergar uma regra na formação que vai também te dar até você encontrar a sua base, conseguir substituir. Não vai ter base, você vai conseguir expressar bem bonitinho a expressão que você quer em recursiva, não mais recursiva, e sim pela sua fórmula fechada, tá? Então, aplicamos recursivamente a expressão até obter a base da recursividade, e dessa forma temos várias séries aritméticas e geométricas. Aqui você vai ver aparecer somas e multiplicações pra caramba. Igual tinha aqui, né? Veja, tem vários 2 aparecendo, mas qual é a quantidade de 2 que aparece multiplicando aí? É 2 elevado a n, que seria o 4 ali? Não. Não, aqui não é 3, né? N menos Mas 1, tudo então. bem, tudo bem, isso. Esse 1 aparece quantas vezes? N menos 1 também. Mas tem os 2 multiplicando, né? Então, vamos entender melhor essa expressão aqui, para a gente conseguir obter uma fórmula genérica em relação a ele e chegar até uma fórmula fechada. Na aula que vem, a gente vai ver vários exercícios sobre isso, tá? Então, vamos obter aqui uma fórmula fechada, que no caso a gente já sabe qual é a fórmula fechada, é essa, dessa expressão aqui recursiva, tá? Mas vamos supor que ninguém falou para você qual era a fórmula fechada. Então, vamos a ela. Bom, a gente sabe que Tn é 2 que multiplica Tn menos 1 mais 1, para n maior ou igual do que 2 e T1 é igual a 1. Essa é a base. Agora, olha só. O que é Tn menos 1? A gente sabe que é 2 que multiplica Tn menos 2 mais 1. Então, você continua tendo o seu Tn igual a isso tudo aqui. Qual é a ideia? É você ficar abrindo assim a expressão. Veja, é sempre em relação ao anterior, né? N, N menos 1, N menos 2, N menos 3, e vendo o que está acontecendo aqui. Então, olha só. Perdão. Vamos tentar enxergar essa expressão diferente. Antes, vamos enxergar essa daqui de cima. Esse 2 só está multiplicando esse Tn menos 2, não é? Esse 2 está multiplicando tanto esse termo aqui, quanto esse termo aqui, né? Então, o que você tem aqui é 2 ao quadrado, que multiplica Tn menos 2, mais 2 vezes 1, 2, mais 1. Beleza? É isso que está aqui. Agora, o que está aqui? Esse 2 não está multiplicando esse 1, não está multiplicando esse 1, nem esse 1. Esse 2 só está multiplicando esse Tn menos 3. Mas esse Tn menos 3 é multiplicado por esses 3 2 aqui. Então, ele é 2 ao cubo. 2 ao cubo. Tn menos 3. Aqui, mais 2 ao quadrado. Porque, olha só, esse 2 não multiplica esse 1, mas esse multiplica esse 5, porque ele está todo lá de fora em relação a isso que está aqui. Mas esse 1 não é multiplicado por esse 2, mas é somente por esse 2. Porque aqui, ó, isso daqui é uma multiplicação aqui, ó, tem 2 termos nessa soma. Esse e esse. Então é só esse 2 que multiplica esse. Mais 2, mais 1, nenhum 2 multiplica esse 1 aí. Mais 1. Enxergaram? Então, olha só.
Tn é o quê? 2 elevado a 3, que multiplica Tn menos 3, que soma com 2 elevado a 3 menos 1, 2, que soma com 2 elevado a 1. E aqui, o que é 1? É 2 elevado a 0, né? Então você pode até pôr aqui 2 elevado a 0. Qual seria a próxima linha aqui? 2 elevado a quarta, e multiplica Tn menos 4, que soma 2 elevado a 3, que soma 2 elevado a 2, que soma 2 elevado a 1, que soma 2 elevado a 0. Veja que com essa escrita aqui, você consegue estabelecer uma relação desses números, né? Dessas variáveis aí, né? Então, se eu estiver numa abertura K, numa késima linha aí, vai ser 2 elevado a K, que multiplica Tn menos K, que soma esse negócio todo aqui. 2 elevado a K menos 1, que soma 2 elevado a K menos 2, e assim por diante até 2 elevado a 0. Certo? E com isso, veja que você já tem uma regra. Por quê? Lembra o que eu falei da técnica? Lembra do que eu apliquei no exemplo aqui? O que eu apliquei foi abrir a expressão até chegar à base. Então, o que eu quero é que esse Tn menos K, que aparece aqui, eu não quero que apareça nada recursivo. Eu quero que apareça aqui a base, porque eu não quero que tenha nada com Tn menos alguma coisa aqui. Não quero. Aqui eu já não tenho. Aqui eu já não tenho. O único lugar que eu tenho é aqui. Então, o que eu quero? Eu quero que Tn menos K seja T1, porque ali é a base. Então, eu quero que Tn menos K seja T1. Então, o que eu quero saber qual é o valor de K, porque K, não sei, é N menos 1, N menos 2, N menos K. Mas eu quero abrir a expressão até fazer com que esse N menos K seja igual a 1. Então, eu quero saber qual é o valor de K que faz com que N menos K seja igual a 1. Então, N menos K é igual a 1, K é igual a N menos 1. Então, é quando eu estiver K igual a N menos 1, que isso daqui vai aparecer o T1. E, além disso, tudo onde tiver K vai ser N menos 1. Ou seja, Tn é 2 elevado a N menos 1, que multiplica T1, que multiplica 2 elevado a N menos 1 menos 1, 2 elevado a N menos 1 menos 2, e assim por diante até chegar a 2 elevado a 0. Veja que aqui você já sabe qual é esse valor. Você já sabe que T de 1 é igual a 1. Então, o que você tem é uma soma, que é 2 elevado a N menos 1, que soma 2 elevado a N menos 2, 2 elevado a N menos 3, até 2 elevado a 0. Beleza? Está aqui a sua fórmula. Veja, não é igual a fórmula que a gente obteve no slide anterior, né? Que eu chutei, que eu falei que era aquilo. Né? Mas já não é recursivo. Já não tem nada recursivo aparecendo aqui. Tem uma soma. E é uma soma de PG. Na aula que vem eu falo melhor sobre PG, porque vai aparecer mais vezes. Mas é uma soma de elementos que estão numa progressão geométrica, que significa o quê? São elementos que estão numa sequência. Eu estou somando elementos que estão numa sequência, sendo que, para eu obter o elemento seguinte, é o anterior multiplicado por alguma razão. A soma, ela é comutativa. Então, você pode falar que essa soma aqui é 2 elevado a 0, mais 2 elevado a 1, mais 2 elevado a 2, até o 2 elevado a n menos 1. Tá? Então, na verdade, é essa soma que está aqui. É a soma de I indo de 0 até n menos 1 para 2 elevado a I. Olha, vai de 0 até n menos 1. Então, o primeiro elemento é esse. O segundo elemento é o primeiro multiplicado por 2. O primeiro é 1. 1 vezes 2, porque 2 elevado a 0 é 1. 1 vezes 2, 2 elevado a 1. O outro elemento que está aqui adiante é este daqui multiplicado por 2. Sempre multiplicação por 2, você vai obtendo o seguinte. Isso é uma PG. Fórmula de soma de PG
é A1, que multiplica Q elevado a N menos 1, que divide por Q menos 1. Ou seja, A1 é o primeiro elemento da sua sequência. Q é a razão. N, eu vou botar M aqui para não confundir com o nosso N aqui. M é a quantidade de elementos que tem naquela sequência. E aqui é o Q que aparece de novo, menos 1 ali e tal. Então, A1 é igual a 1, porque eu estou estabelecendo nessa ordem daqui para lá. Então, o primeiro elemento é 1. Razão é 2, porque é o fator que vai ser de multiplicação a cada elemento aí, para obter o seguinte. Quantidade de elementos. Bom, de 0 até n menos 1, você tem n elementos, que é do 0 até o n menos 1. Então, você tem n elementos. Q menos 1, que é 2, menos 1, 1. Ou seja, o que dá isso? Exatamente o que a gente esperava encontrar. 2 elevado a n menos 1. Agora, na próxima aula, vocês vão ver uma série de exercícios, várias formas de obter relações de recorrência, e é aí que a gente vai se aprofundar mais nesse assunto. Tá legal? 8 horas em ponto. Posso encerrar? Pode sim, professor. Gostaram? Alguma pergunta? Fala aí, Eric. Nessa última parte aí, não dava para usar aquela fórmula que você mostrou quando deu somatório? Qual fórmula que eu mostrei? Não, porque lá é PA, aqui é PG. Na hora que vem eu falo melhor. Tá. Mas progressão geométrica é diferente de progressão aritmética. O Eric, PA é somando e PG é multiplicando, basicamente. Você obtém o elemento seguinte numa sequência que é numa PA por meio de uma soma da razão, não por meio de uma multiplicação que é a razão, entendeu? Da PG. Mas na hora que vem a gente vai falar mais sobre isso, porque vai aparecer também, de novo, PA, PG. PA vai aparecer na hora que vem. PG também vai aparecer, de novo, tá? Vou encerrar aqui, tá, gente? Só para eu não perder tempo com a próxima turma. Valeu, gente. Vai só mandar mensagem, tá? Valeu, Até valeu. mais. Valeu, professor. Valeu.